Vamos lá, pessoal. Vamos tentar emular aquele gráfico de Gantt. Agora vamos fazer uma espécie de gráfico. Agora não vai ser bem um gráfico, tá? Mas vamos emular aquela ideia agora no Planilhas. Dá para fazer no Excel, obviamente, tá? Primeiro vamos abrir. Mas por que eu vou fazer no Planilha? Porque pode ser que nem todo mundo tenha o Excel, tá? Se nem todo mundo tem o Excel, apesar de ter pirata em muitos lugares, quase todo mundo deve ter, tá? Então vamos supor que as pessoas não tenham acesso ao Excel e aí precisam usar uma versão alternativa de planilhas eletrônicas que sinceramente funcionam muito bem. Não tem todas as funções lá do Excel, não funcionam tão bem, mas são muito boas. E às vezes em algumas funções chegam a ser até melhores, tá? Ó, eu vou supor que todo mundo consegue abrir uma planilha do Google. Uma planilha do Google. O Google Sheets ou o Google Planilhas, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente resolve isso aí. Mas, supondo que vocês tenham um Gmail, nem é necessário ter um e-mail do Google. Mas, pelo menos tendo um e-mail do Google, já fica fácil. Você vem aqui nos apps e escolhe planilhas. É só clicar aqui em uma nova planilha em branco, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso aí. E aí você está em uma planilha. Bom, minha tela aqui no computador é pequenininha, então eu vou colocar aqui, ó, vou reduzir para caber mais coisas aqui pra gente, porque infelizmente numa tela pequena essas coisas aqui ocupam muito espaço. Pessoal, o Gantt Project é um programa específico para fazer aquela função, tá? Ele pode não ter todas as funções que vocês precisam para o gerenciamento de um projeto, mas ele tem aquela função de gestão do tempo, por exemplo, né, e de fazer o controle aí dos dias, e faz muito bem, faz o gráfico de Gantt, que é o que a gente está tentando imitar. Eu consigo fazer aquilo e muito mais com planilha eletrônica. Claro que para isso eu precisaria ter um certo conhecimento de planilha eletrônica. Tá? Só que assim, me parece mais útil eu entender de planilha eletrônica, porque é algo que está sempre constante, que consegue resolver diversos problemas graças à minha capacidade de adaptação, conhecimento de funções, né, raciocínio. Eu consigo adaptar um problema e resolver diversas coisas em qualquer área com planilha eletrônica, claro, o que é possível fazer, né? Os programas específicos, eles são muito bons, eles são muito práticos para aquela atividade específica. A planilha eletrônica ela é muito mais versátil. Claro que ela não vai te dar uma função, toda aquela funcionalidade maravilhosa para um problema específico, mas ela permite que você adapte muitas outras coisas. Então eu acho interessante que você consiga tem alguns conhecimentos sobre planilha eletrônica. Vocês têm a disciplina de informática instrumental. Supõe-se que os professores viram isso. Claro que eu não vou cobrar isso de vocês, porque não fui eu que dei a disciplina, não sei como vocês viram. E mesmo que tivesse acontecido tudo isso, já tem um certo tempo, e as pessoas que não trabalham, e normalmente as pessoas não trabalham com isso cotidianamente, acabam esquecendo, tá? Então não vou exigir esse conhecimento de vocês. Olha só. Se vocês tiverem alguma dúvida entre as coisas que vão aparecer aqui, vocês podem pedir um atendimento ou pedir para eu fazer um vídeo específico. Por exemplo, aqui eu vou usar a função se. Eu posso colocar um vídeo sobre a função se. Eu até pretendia fazer isso. Talvez eu não faça esse vídeo. Talvez eu faça se vocês pedirem. Se vocês pedirem, eu faço. Se não pedirem, talvez eu faça ou não, tá? A função se e outras funções que podem aparecer aqui. Então, lembre esse detalhe. Talvez eu faça um vídeo também fazendo outras coisas mais completas, separando tarefa por pessoa, grau de porcentagem de que a tarefa está completa ou não. Então eu vou fazer essa planilha aqui mais simplesinha, mais tranquila. Inclusive dá para fazer no próprio Excel, tá? Lembrando que eu só estou trazendo aqui outra planilha, outra opção para vocês de planilha eletrônica. E aí eu posso fazer um outro vídeo mais completo e provavelmente eu vou fazer um segundo vídeo para complementar um pouquinho mais dessa planilha aqui. Possivelmente eu posso fazer um terceiro ainda com outras funcionalidades e mais outros vídeos trabalhando especificamente o que aparecer aqui, tá? Então vamos ao que interessa, que o nosso objetivo mesmo é fazer um gráfico de Gantt, é emular o gráfico de Gantt. Vamos lá. Vai demorar um pouquinho porque eu vou explicar cada coisa detalhadamente. Ó, vou colocar aqui os títulos, tarefa, início, duração, né? Data de término, eu vou colocar aqui fim, ok? Pronto. Pessoal, eu não preciso dessa coluna aqui.
eu vou colocar só para facilitar mesmo a visualização para vocês, tá? Só por isso, eu não preciso. Claro, se for interessante, se você achar que é legal colocar essa coluna, ó, selecionei, coloquei aqui o negrito, tá? Ó, aqui mais eu vou alinhar no centro, tudo bem? Aqui, pessoal, eu não vou perder muito tempo fazendo aquelas coisinhas todas não, tá? Ó, tarefa 1, coloquei tarefa 1, vou arrastar aqui para baixo, ó. Tarefa 5, eu vou colocar aqui uma tarefa 6, pronto. E aí eu vou colocar a data de início, ó. 1º de abril, 1º de abril também, colocar aqui 3 de abril, 4 de abril, 6 de abril e 7 de abril. Pronto. Não gostei, poxa, não gostei desse formato que ele colocou, tá? Não gostei. Vou formatar esse formato de data, não tem problema nenhum. Só vou mostrar para vocês formatação. Ó. Aqui na barra de ferramentas tem aqui, ó, formatos, tá bom? E aí tem um formato de data que ele está me dando aqui que eu não gostei muito. As outras coisas que estão aparecendo fui eu que já mexi, então imagino que vocês não vão encontrar. Aí o que você vai? Vai lá em formatar, número. Quando ele fala de número, na verdade ele está falando do conteúdo da célula, tá? Não precisa necessariamente ser número. Então, o que você tem? Automático, texto simples, porcentagem, científico, etc. Data, hora. E aí, lembrando que isso aqui aparece no meu porque eu frequentemente uso isso aqui, tá? Se não tiver aparecendo um formato que você goste, ó, você vai lá em mais formatos de data e hora. E aí, eu vou usar esse formato aqui, tá? Vou colocar esse formato aqui, vou aplicar esse formato. Pronto, melhorou um pouquinho. Vou aproveitar e centralizar essa informação. Duração. Aqui eu vou colocar 2 dias para essa tarefa. Aqui eu vou colocar 3 dias para essa outra aqui. Tá? Isso é irrelevante. 3. Eu vou colocar aqui um período longo aqui. E aqui um. Tá. Pronto. Vamos lá. Vou centralizar isso aqui tudo. Tá? Esse fim aqui, ó. Igual a gente fez no Excel, ó. Igual. Coloca a referência da célula. Mais esses 2 dias. Ele vai me dar a data do fim. Aqui ele já está perguntando se eu quero preencher automaticamente, tá? Eu podia, ó, tá? Podia, tá? Mas vou desfazer. Eu vou fazer de outro jeito, ó. Coloca aqui, canto inferior direito, clica, segura aí, arrasta. Olha só, pessoal, quando a gente fez, ó, a gente coloca a referência da célula. Por que eu coloco a referência da célula? Porque se eu mudar o valor, muda automaticamente o valor ali no resultado. Se eu mudar aqui também, muda lá no resultado, tá? Vou desfazer. Ctrl Z, Ctrl Z. Tudo bem? Então, ó, quando eu arrastei isso aqui, ó, o que ele faz? Ele presume que eu estou arrastando e ele pega as referências também. Ó, lembra que lá aqui era B2, B2, C2? Aqui ele já mudou para B3, C3. Então, como eu puxei para baixo, ele puxa as linhas, por assim dizer, para baixo também, ó. Tá? Isso é bom, porque ele aplica automaticamente, mas a gente tem que tomar cuidado com isso e vocês vão ver mais para frente o que eu estou querendo dizer. Outra coisa que é bom que vocês observem é que, por exemplo, eu estou dizendo que a tarefa começa no dia 1º, tá? E ela tem 2 dias de duração. Então, assim, ou eu vou trabalhar dia 1º e dia 2, ou eu vou trabalhar dia 2 e dia 3. Então, isso é bom que você leve em consideração na hora de fazer suas fórmulas, tá? Porque aqui, ó, se eu considerar do dia 1º ao dia 3, se eu contar o dia 1, o dia 2 e o dia 3, são 3 dias, não são 2, como eu estou querendo, tá? É só uma observação a mais que vocês têm que ver aí, tá bom? Lá no Gantt Project, se eu não me engano, ele considerava o dia 1, o dia 2, a data de término era fim, que você não ia trabalhar no dia 3, tá? Ia só até o dia 2, tá? No dia 3 já começava outra coisa. Interrompi o gráfico lá no dia 3. Eu acho. Isso, de qualquer forma, isso é só um detalhe. Isso é só um detalhe para você observar na hora de fazer as fórmulas, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, eu podia até dispensar essa coluna aqui, tá? Estou colocando só para facilitar a forma. Bom, eu vou colocar aqui, já vou colocar aqui colado, eu vou colocar o dia 1º de abril, tá? E aí, ó, vou clicar, segurar para não ter que fazer um por um, vou até o dia 7. Acho que o dia 7 é o suficiente para a gente. Se não for, depois eu coloco mais, mas eu creio que seja. Ó, vou modificar esse formato, ó,
eu quero colocar esse tipo de formato aqui, tá bom? Vou fazer outra formatação. Vou colocar aqui, vou colocar o negrito, vou colocar aqui no meio, tá? Vou centralizar. E olha só, gente, formatar, alinhar, alinhar não, rotação do texto, eu quero que ele rotacione 90 graus. Pronto. Ó, esse aqui não ficou muito bacana, eu vou fazer uma formatação com ele também, ó, alinhar. Ele está centralizado, só que ele não está no meio da célula. Então, quando eu clico aqui, ó, subiu. Ficou ali, ficou mais bonitinho, tá? São só meros detalhes. Meros detalhes. Outra coisa interessante, ó, quando eu clico aqui, ó, dou 2 cliques entre as colunas, veja, entre os cabeçalhos da coluna, ele ajusta automaticamente ao maior texto que tem na célula, tá? Estou colocando isso aqui só para economizar espaço na minha tela. Falando em economizar espaço, deixa eu tirar isso aqui. A mesma coisa aqui, ó, vou selecionar todas essas colunas, vou dar 2 cliques aqui entre uma delas, ó, e aí ele vai aplicar essa formatação em todas elas, tá bom? Pronto, ficou legalzinho. Pessoal, o que eu quero fazer? Eu quero emular o gráfico de Gantt. Então, por exemplo, eu quero que, ó, essa tarefa 1, que começa em dia 1º de abril e tem duração 2 dias, então ela vai durar 2 dias. Eu gostaria que isso aqui ficasse colorido, né? Vou colocar aqui um laranja, certo? Essa tarefa aqui, ó, tarefa 2, começa no dia 1, 2, 3. Ela também, certo? Então, vou fazer aqui 3, uma começa no dia 3, 4 dias, então ela vai até aqui assim, ó. Começa no dia 4, tem 3 dias. Tá, vamos lá, espero não ter errado nada aí. Começa no dia 6, tem 2 dias. E aqui começa no dia... Pronto, dia 7, termina no dia 7, tá? Tem um dia, ó, começa no dia 7, vou trabalhar no dia 7, é um dia de duração, eu devo terminar no próprio dia 7. Bom, gente, é isso que eu quero fazer. Claro que eu não vou fazer só assim, né? Se você precisar imprimir um cronograma para alguém, você pode simplesmente, as datas já estão definidas, você simplesmente precisa imprimir isso, apresentar para alguém, você pode fazer isso na planilha eletrônica sem problema nenhum, tá? Só que eu quero... Por exemplo, eu quero deixar isso aí para imprimir para alguém, sim, mas eu também quero que ele seja funcional. Se eu alterar os valores aqui, ele vai alterar automaticamente. É justamente isso que a gente vai fazer, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a ideia que a gente quer fazer. Queremos emular aqui o gráfico de Gantt, tá? Mas vamos fazer isso de forma automática, ó. Eu vou tirar essa formatação. Como é que eu vou fazer isso? Em vez de escolher aqui uma cor branca, por exemplo, porque branco é uma cor, eu vou pedir para redefinir. Ele vai tirar as cores que eu coloquei. Bom, vamos lá, agora começa a parte difícil. Lembrando, se tiver tempo sobrando, coisa que não está tendo para mim, tá? Eu gravo outros vídeos aí falando sobre algumas funções específicas. Se vocês quiserem esta função, me avisa que eu gravo vídeos. Caso eu não grave, se vocês quiserem, eu quero um vídeo sobre a função si, caso você não ache na internet, ou queira um detalhe, queira um autoatendimento, a gente faz, tá? Faz o vídeo, faz o atendimento sem problema nenhum. Outra coisa, você será capaz de fazer isso aqui, algo parecido, só copiando o vídeo, né? Olhando para o vídeo e copiando o que eu vou fazer. Você também é capaz de fazer. E também eu vou deixar, em algum lugar eu vou deixar essa planilha para vocês, tá? Eu posso deixar na descrição do vídeo, eu posso colocar uma planilha dessa lá no Moodle. Hoje, quando eu estou gravando o vídeo, o Ricardo ainda não liberou para mim o acesso às disciplinas dele, mas assim que ele colocar, eu coloco lá, tá? Obviamente, quando vocês já tiverem acesso ao vídeo, é porque ele já liberou o acesso para mim. Então, vamos lá. Ó, igual. Então, ainda não sei como é que eu vou disponibilizar para vocês, mas de alguma forma eu vou disponibilizar para vocês. Lembrando, quando a gente quer começar uma função, a gente começa com sinal de igual. Digita o nome da função. Que função é essa que eu vou usar? Eu vou usar a função si aqui. Função que causa pesadelo em muita gente. Função si, começa com sinal de igual, nome da função, abre parêntese. Tá, pessoal? E agora eu vou usar outra função dentro da função si. Por quê? Porque eu tenho que analisar duas condições. Vou tirar tudo aqui e vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que tem essa data aqui, ó? Então, se essa data aqui, ela for... Ó, são duas condições. Se esse valor que está aqui, ele for maior ou igual ao início, e estiver antes do fim, então, né?
ó, pela duração, obviamente esse quadradinho tem que ficar preenchido. A mesma coisa aqui, ó, tá depois do início, tá antes do fim, né, por causa da duração, tem que ficar preenchido. Esse aqui, por exemplo, já não vai. Lembrando que tem esse detalhe aqui que eu falei para vocês que a gente vai resolver na fórmula, tá? Mas, por exemplo, dia 5. Dia 5 não pode estar marcado, porque de maneira nenhuma isso aqui vai até o dia 5, tá? Então, essa é a minha intenção. O que eu vou fazer? Eu vou olhar isso e isso, isso e isso. Além da função se, eu tô usando outra função aqui que vai analisar essas duas coisas. Será que essas duas coisas são verdades? Será que essa data tá aqui é maior ou igual a essa e menor do que essa? É isso que eu estou analisando, tá? Então, vamos lá. Bom, igual se... Vamos colocar o meu teste lógico da função se. Eu vou abrir aqui a função abre parênteses. O que eu quero analisar? Eu quero analisar se essa data é maior ou igual a essa data. Tá? E ponto e vírgula, para separar outra parte da função, eu quero saber se essa data aqui é menor, tá, gente? Se eu colocar menor ou igual, ela vai considerar dia 3, tá? Eu não quero, eu quero que ela seja só menor, para usar só os 2 dias. Se ela é menor do que o fim aqui, ó, aí a minha condição está satisfeita. Essas duas coisas têm que ser verdade. É isso que essa função faz para a gente, tá? Analisa se isso aí, se as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Vou fechar o parênteses para eliminar a função tá? Essa função é o meu teste lógico. Vou colocar um ponto e vírgula e agora eu vou para a próxima etapa da função se, que é o valor se verdadeiro. Se isso aqui, ó, que eu pedi for verdade, eu quero que aconteça alguma coisa na célula. Bom, na prática eu só quero que essa célula fique preenchida de alguma forma que é para eu poder trabalhar com o que está dentro dela, tá? Pode ser qualquer coisa. Aqui eu vou colocar o número 1. Então, se isso aqui for verdade, eu quero que ele coloque o número 1 na célula. Podia ser o número 2, podia ser uma letra, podia ser... Não importa. Coloquei o número 1 aí. Tá bom? Ponto e vírgula. Bom, mas lembrando que isso aqui é um teste lógico. Pode ser verdade ou não verdade. Então, aqui o teste lógico, se a função se ela tem um teste lógico, um valor se verdadeiro e um valor se falso. O valor se verdadeiro acontece se isso for verdade. E se isso não for verdade? Eu vou ter que colocar uma saída caso não seja verdade. Eu vou pedir para ele deixar a célula vazia. Como é que eu escrevo vazio no Excel? Aspas duplas, aspas duplas. Abre e fecha aspas duplas. Fecha o parêntese. Pronto. Né? Tá certo. Ó, colocou 1 aqui para mim. Vou até centralizar só para ficar bonitinho. Tá? Não tem necessidade não, mas me incomoda. Pronto, ele colocou 1. Sim, porque 1º de abril é maior ou igual ao 1º, né? E tá menor aqui, ó. E se fosse aqui, ó, dia 28/3. Ó, 2 dias de duração. Então, ó, 1º de abril não é maior ou igual a esse aqui, mas não é menor do que 30 de março, ó, porque tá 2 dias de duração aqui, certo? Então, não adiantou. Né? 1º de abril não está atendendo o critério porque está maior do que aqui e não atendeu. Tá? Se eu colocar mais dias aqui, ó, 5 dias, aí já vai para 1º de abril. Tá vendo? Minha fórmula está funcionando. Tá? A ideia é essa. Não sei se vocês entenderam bem a explicação que eu dei aí, mas está funcionando. Opa, desfiz demais aqui. Vou refazer. Ó. Tá, centralização. Beleza? Bom, pessoal, imagine que você tem que fazer isso aqui para várias tarefas. É um projeto grande, você tem várias tarefas, você tem vários dias para replicar isso aqui. Você não vai querer digitar essa forma uma por uma em todas elas. Então, o que você vai fazer? Você vai querer replicar essa forma facilmente, assim, arrastando para as outras, né? Só que aí a gente tem um problema, tá? Eu fiz a fórmula aí para vocês. Eu coloquei essa coluna aqui só para facilitar a fórmula também, tá bom? Fiz a fórmula aí para vocês, para ficar fácil de entender, só que agora a gente tem um problema. Eu não quero ter que fazer uma por uma em todos esses quadrinhos aí, tá? Porque aí demorava demais, não ia dar certo. Eu vou dar um jeito de conseguir arrastar essa fórmula. Eu vou usar referências absolutas, tá? Espero que vocês tenham entendido a lógica da fórmula, que não é tão fácil de entender, eu sei. Se você não conhece essas duas funções aí, fica difícil de entender, tá? Vocês podem até conseguir usar essa planilha, mas eu sei que para quem não conhece pode ter sido difícil de entender. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Olha só.
Quando eu arrastar isto aqui para outra, eu não quero que esta coluna aqui venha junto, tá? Eu quero que use o valor que está aqui na coluna F, certo? Mas eu não quero, por exemplo, quando eu arrastar para baixo, que ele vá para a linha 2, porque na linha 2 vai ter valores aqui, eu preciso do valor que está na linha 1. Então, eu não posso deixar esse E1 aqui, ó. Eu não posso deixar que a linha se mexa, mas tenho que deixar que a coluna se mexa, ou seja, porque quando eu puxar para a direita, eu vou ter que usar a coluna F, né? Que é o dia 2 de abril aqui, ó. Tá? Não sei se vocês me entenderam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar essa fórmula. Olha só. Esse E1, que é esta célula aqui, ó, quando eu puxar aqui, ele vai ter que ser F. Nessa coluna aqui, ele vai ter que ser G, tá bom? E assim por diante. Mas aqui embaixo, ele vai ter que continuar aqui em cima. Então, o que pode mexer? Pode mexer o nome da coluna, pode mexer, tá? Quer dizer, o nome da coluna deve mexer, pode mexer, mas o número da linha não pode mexer, porque quando eu puxar aqui para baixo, vai ter que continuar falando desta linha 1 aqui, ó. Então, o que eu faço para ele não mexer? Eu coloco um cifrão, para travar esta linha. Entenderam? Isso é referência absoluta ou referência mista, tá? Eu também posso fazer o seguinte, ó, aperto o F4, ele travou a linha e a coluna aí, ó. Se eu apertar F4 de novo, ele travou só a linha, que era o que eu queria. Se eu apertar F4 de novo, ele trava só a coluna. Então, você pode ficar alternando com F4 se você não quiser digitar o cifrão. Então, vamos lá. Eu não quero que a linha se mexa, certo? Vou colocar um cifrão aqui. Tá, mas e esse B2 aqui? B2 é esse aqui, ó. Eu não quero que a coluna se mexa aqui, porque eu sempre quero, a data de início vai estar sempre na coluna B. Então, esse B aqui, ó, ele não pode se mexer. Aqui quem não pode se mexer é a coluna. Mas a linha, quando eu chegar aqui na tarefa 2, a linha vai estar aqui embaixo, ó. Então, eu vou travar só a coluna. Aqui em E1 é aquela mesma ideia. Eu não posso deixar a linha se mexer, mas a coluna tem que se mexer, tá bom? E aqui em D2 a mesma coisa, ó. D2, o que eu tenho em D2? A linha vai se mexer para as tarefas de baixo, mas a coluna vai ser sempre em D. Então, a coluna não pode se mexer. Eu vou colocar um cifrão aqui. Pronto. Aí você fala, o que aconteceu, professor? Não mudou nada. Não mudou nada, mas agora eu posso arrastar, ó. E aí funcionou bonitinho. Ó, para essa nossa primeira tarefa, ela tem 2 dias de duração. Então, está levando o dia 1º e o dia 2. Repare que no dia 3, não pegou, tá? Se eu tivesse colocado um sinal de igual aqui, ó, aí ele pegava o dia 3. Mas, como eu não coloquei na fórmula, tá? Não está pegando o dia 3. Tudo bem? Então, para a primeira linha tá certo. Eu vou ver se essa forma, tá? Eu vou puxar logo para todas aqui, ó. Vou puxar aqui para baixo, ó. Vou ver se ela também funciona nas de baixo. Me parece que está fazendo sentido, ó. Então, eu tenho quase certeza que a fórmula tá certa, ó. Começa dia 4, essa tarefa 4, tá começando dia 4 e tem 3 dias de duração. Tá certinho, certinho. O vídeo já está quase chegando nos 30 minutos aí, então vamos encerrar por aqui, mas assim, o principal é isso. Antes de chegar nos 30 minutos, eu acho que a gente consegue colocar a formatação, porque esse 1 aí não está muito legal, né, gente? Então, olha só, vou selecionar aqui e vou colocar formatação condicional. O que é formatação condicional? Se atender uma determinada condição, acontece alguma coisa. Por exemplo, muda de cor. Ó, formatar, formatação condicional, certo? Opa, já começou a colocar a cor ali. Ele mesmo já inventou uma regra lá que eu não sei qual é. Olha só, eu quero o seguinte, se essa célula aqui, ó, regra de formatação. O que eu quero? Se aquelas células ali, elas forem iguais, é igual a. Pessoal, tem formas e formas de vocês fazerem isso aqui. Eu estou dando uma forma. Vocês podem conseguir os mesmos resultados ou resultados até melhores, dependendo de outras formas de fazer, tá? Aqui eu estou usando uma forma. Então, eu quero que esta célula aqui, ó, se tiver o número 1, então é igual ao quê? Valor ou forma. Se for igual a 1, tá? Eu coloquei o número 1 lá. Se eu tivesse colocado a letra A, eu teria que colocar um A aqui. Vocês entenderam a ideia, né? Então, se o valor que está na célula for igual a 1,
eu quero que ela fique laranja. Não quero verde, eu quero laranja. Tá bom? Ah, professor, mas vai ficar aparecendo aquele 1 ali? Se você não gostou do 1, você vem aqui e formata o texto também. Ó. Isso aqui é a cor do preenchimento da célula. Você vem aqui e formata a cor do texto também. Eu sugiro que você coloque a cor do texto igual à cor do preenchimento, que aí ele desaparece. Beleza? Simples assim? Pronto. Você emulou o gráfico de Gantt. Vamos fazer uns testes aqui, ó. Vou colocar 4 dias é demais aqui para esse negócio. Ó, vou começar para ele colocar aqui começar no dia 2 de abril, ó. Começando dia 2 de abril. Pronto, com duração 3, olha só o que aconteceu, tá? Então, ó, vou colocar, não tem problema nenhum, não tem nada de errado com isso aí não, tá? Só para vocês verem que funcionou, ó. Começa dia 2, 1, 2, 3. Vou colocar aqui com duração de 5 dias. E ele foi, beleza? Ó, se eu mudei a data, agora eu vou mudar aqui também, ó. Opa, esse aqui não vai dar muito certo porque eu não deixei espaço lá para frente, tá? Esse aqui também não vai dar. Vamos colocar esse aqui. Vou colocar 5 dias para ele também. Pronto. Tá funcionando. Esse aí é o nosso gráfico de Gantt no Google Planilhas. Lembrando que, obviamente, dá para fazer isso no Excel também, tá? Aqui eu não vou conseguir fazer aquele gráfico do Excel, porque o gráfico aqui realmente não funciona nem parecido, nem perto com o do Excel, tá? Não é que não dá para fazer gráficos aqui no Google Planilhas. Dá sim, alguns gráficos, os mais simples, são muito bons, mas aquela complexidade que a gente consegue trabalhar no Excel, aqui ele não consegue fazer, tá? Pelo menos eu não consegui emular. Então, a gente tem que fazer dessa forma aí. Tudo bem? Então, esse vídeo encerra por aqui. No próximo vídeo eu vou dar uma melhorada. Eu vou colocar para vocês verem que a gente consegue fazer as coisas com a planilha eletrônica. Eu vou dar umas enfeitadas nesse gráfico de Gantt. Eu vou desfazer isso que eu acabei de fazer aqui, tá? Deixar o meu gráfico bonitinho como estava original. Eita. Pronto. Vou deixar ele bonitinho assim. E no próximo a gente parte desse gráfico. Vamos colocar uns detalhes a mais na nossa planilha aí e vamos pedir para ele mudar de cor, se a tarefa está completa, se a tarefa está parcialmente completa, se a tarefa não foi nem iniciada. Vamos fazer esses detalhes aí só para enfeitar mais um pouquinho, tá bom? Coisa que de certa forma até tem lá no Gantt Project. Então, por isso agora, por hoje é só e até a próxima.